Audiobook, Jus Resumos, Direito Financeiro, Aula 7, Renúncia de receitas na LOA, o que o governo deixa de arrecadar. Olá, pessoal do Jus Resumos. Estamos de volta para aprofundar nosso estudo sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Hoje, vamos abordar um aspecto crucial para a saúde financeira do Estado, a renúncia de receitas. Fiquem conosco para entender como isso funciona. Dando seguimento à análise da LOA, o artigo 165, parágrafo 6º, da nossa Constituição Federal estabelece que o projeto de lei orçamentária deve ser acompanhado de um demonstrativo regionalizado do efeito, tanto nas receitas quanto nas despesas, decorrente de algumas situações específicas. Estamos falando de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Em outras palavras, sempre que o governo decide abrir mão de arrecadar determinados valores através desses mecanismos, o impacto dessa decisão precisa ser explicitado e regionalizado no projeto da LOA. Isso garante transparência e permite avaliar as consequências dessas renúncias para o orçamento público. Mas como essas renúncias de receita podem acontecer? A Constituição Federal, no seu artigo 150, parágrafo 6º, prevê que elas devem estar dispostas em lei específica. A doutrina majoritária entende que essa lei específica é aquela que trata exclusivamente da matéria da renúncia ou do tributo sobre o qual ela incide. Porém, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem uma interpretação um pouco diferente. Para o STF, a lei específica seria aquela que possui, pelo menos, pertinência temática com a renúncia concedida. Para ilustrar essa divergência, imagine uma lei que cria uma área de preservação ambiental. Em um de seus artigos, concede isenção de um imposto federal para proprietários nessa área. Sob a ótica da doutrina, essa isenção não estaria em uma lei específica, pois a lei trata principalmente de questões ambientais. Já para o STF, se a isenção tiver alguma relação com a proteção ambiental na área específica, haveria pertinência temática e a lei seria considerada específica para esse fim. No entanto, a própria Constituição Federal traz uma exceção a essa regra geral no final do parágrafo 6º do artigo 150, ao mencionar: sem prejuízo do disposto no artigo 155, segundo, 12, g. Essa exceção se refere ao ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência estadual. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, da Constituição estabelece que cabe a uma lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS serão concedidos e revogados. Isso significa que, em matéria de ICMS, qualquer benefício fiscal não pode ser concedido unilateralmente por um Estado através de uma lei estadual. É necessária uma deliberação conjunta de todos os estados e do Distrito Federal. Essa deliberação se concretiza por meio de convênios firmados no âmbito do CONFAZ, o Conselho de Política Fazendária, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados e é presidido pelo ministro da Economia, sem direito a voto. Para que um benefício fiscal de ICMS seja autorizado, a decisão deve ser unânime entre os estados. Se um único estado discordar, o benefício não é concedido. Em resumo, a regra geral para a renúncia de receitas, como isenções de impostos federais,
exige previsão na LOA e uma lei específica, conforme o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. A exceção é o ICMS, que também precisa de previsão na LOA, artigo 165, parágrafo 6º, mas, em vez de lei específica estadual, necessita de um convênio aprovado por unanimidade no CONFAS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Contudo, tanto na regra geral quanto na exceção do ICMS, é fundamental respeitar as previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 14 da LRF é claro ao dispor que a concessão ou ampliação de qualquer incentivo ou benefício tributário que gere renúncia de receita deve estar acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário financeiro para o ano em que começar a valer e para os 2 anos seguintes. Além disso, deve atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma de 2 condições: demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da LOA e que não afetará as metas fiscais estabelecidas no anexo próprio da LDO. Apresentação de medidas de compensação para essa perda de receita, como aumento de alíquotas de outros tributos, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de novos tributos ou contribuições, durante o mesmo período de impacto da renúncia. Essas medidas de compensação só são exigidas se a renúncia de receita tiver um impacto orçamentário significativo. Se o impacto for pequeno, como no exemplo de um município que decide isentar do IPTU os poucos veteranos da Segunda Guerra Mundial ainda vivos, as medidas de compensação podem não ser necessárias. Em conclusão, a renúncia de receitas é um instrumento que precisa ser utilizado com cautela, com transparência na LOA e seguindo as regras estabelecidas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo assim a sustentabilidade das contas públicas. Gostou de entender esse aspecto da LOA? No nosso próximo vídeo, continuaremos explorando outros temas relevantes do direito financeiro. Fique ligado no Jus Resumos para não perder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima!